Exatamente, agora já está. Então, vamos lá. Então, nosso treinamento hoje, eu quero falar rapidamente sobre dois produtos que nós temos, tá? Dois produtos. Um deles, nós quase não falamos. Você ainda não ouviu eu falar sobre esse produto. E é um produto vital para a nossa saúde. É um produto que eu, você, nós precisamos entender um pouquinho mais de como esse produto funciona, porque isso pode salvar vidas, né? Literalmente. Então, probiótico, né? Nós temos o Pro Mais, que é o nosso produto. Ele chama realmente Pro Mais, é o Pro e um sinalzinho de mais. Esse é o nosso produto. Eu vou começar a falar nos nossos treinamentos um pouco mais didático, porque nós temos a Catarina, que ela tem essa situação de deficiência visual, então ela é muito auditiva, né? E aí eu vou conseguir trazer um pouco mais de informação para ela também nesse sentido. Então, probióticos e prebióticos. Existe primeiro, é importante você entender essa diferença. Probióticos são bactérias, ok? E prebióticos é o alimento dessas bactérias. Calma que você já vai entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma pessoa enfesada? Já ouviu essa expressão, né? De onde vem essa expressão? É aqui agora você vai começar a entender a importância de você entender sobre probióticos. Uma pessoa enfesada, né? O cara fala assim, a mulher fala, não, não mexe comigo que hoje eu tô enfesada. Se tornou uma palavra rotineira, né, do nosso cotidiano. Quer dizer, eu tô nervoso, eu tô bravo, eu tô irritado, eu tô estressado, é porque eu estou enfesado. Essa expressão vem literalmente de uma época em que quando a pessoa ela não conseguia ir à casa de banho, ela ficava irritada, logo ela dizia: "Olha, não me estressa porque hoje eu estou enfesado", ou seja, estou há dias sem ir à casa de banho. E isso acontece por N fatores, né? Por exemplo, o excesso de carboidrato vai gerar problemas intestinais, ok? Vai desencadear problemas no intestino, inflamação no intestino, o que faz com que o intestino não funcione como deve funcionar, logo a pessoa fica ela demora muito mais para ir à casa de banho. Eu conheço, a cada 10 mulheres que eu falo, 7 mulheres aproximadamente têm problemas, 7 ou até mais, têm problemas de ir à casa de banho. Então perceba que nós temos um mercado gigantesco, nós temos uma demanda absurda e pessoas que nós podemos atender, só que nós precisamos de ter propriedade no assunto, precisamos entender mais sobre isso. Por exemplo, tem pessoas que não sabem o que é uma microbiota. Agora, a próxima pergunta é: você sabe o que é uma microbiota ou microbiana intestinal, né? É a mesma coisa, microbiana intestinal. Vamos entender então o que é o nosso intestino. O intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Nós precisamos ter isso muito claro. Ele é o segundo cérebro. O intestino ele determina muito das nossas ações. Não, Léo, você está de brincadeira, não é possível. Sim, o intestino determina, por exemplo, as suas emoções, mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Microbiota intestinal, basicamente, é o seguinte: é como se fosse é um grupo de bactérias. É como se fosse, não, é um grupo de bactérias. Então, a microbiota, ela é formada por uma série de bactérias que vem através de tudo aquilo que você bebe e come. E esse grupo de bactérias pode ser um grupo do bem ou pode ser um grupo do mal, literalmente. Existe também a síndrome do intestino irritado, você já deve ter ouvido falar. E, enfim, isso é ocasionado porque esse grupo de bactérias, ou seja, essa microbiana intestinal, ela não tem pessoas do bem. Pensa o seguinte, olha aqui. Aqui eu estou mostrando algumas bactérias, certo? É um desenho ilustrativo, né? A microbiana é como se fosse um bairro. Imagina, existe uma cidade e existe um bairro. Imagina que dentro de um bairro específico mora um tipo de comunidade de pessoas que são pessoas que têm um padrão de comportamento baderneiro,
bagunceiro, bandidos, picaretas. Pensa nas piores raças de ser humano. Nesse bairro existe essa galera, entendeu? Isso é essa comunidade do mal, de pessoas ruins, de pessoas que não prestam. Essa comunidade desse bairro se transforma em uma microbiota. É um conjunto de pessoas, ou seja, um conjunto de gente, de micro-organismos reunidos num único, no mesmo lugar. Léo, ok. Provavelmente eu tenho um grupo de gente ruim dentro de mim, de bactérias do mal, de bactérias ruins, que são, que faz parte desse meu bairro aqui chamado microbiota. E agora, o que fazer? É por isso que você precisa tomar probióticos, ok? Para que você reposicione um grupo de bactéria do bem, entende? Então imagina, exatamente agora, você tem um grupo aí na a sua microbiota intestinal, tem muitas bactérias ruins. Como limpar isso? Você precisa ingerir um grupo de bactérias do bem, tá? Para que esse grupo comece literalmente a combater essas bactérias ruins e expulsá-las. Logo, logo isso vai auxiliar na desinflamação, primeira limpeza, então é a limpeza do seu intestino, a desinflamação intestinal, porque o seu intestino inflamado, ele não absorve nutrientes. Tem pessoas que me falam assim, preste atenção nisso. Muitas pessoas vão falar com você assim, ah, esses negócios não prestam, eu já tomei de tudo, já bebi de tudo, e nada em mim funciona. O cabeçal de coelho? É claro que não funciona. O seu intestino, o seu intestino está inflamado. Então, as paredes do seu intestino, elas não absorvem nutrientes. Ou até mesmo os poucos nutrientes que o seu intestino absorve está indo para esse grupo de bactéria do mal. Ou seja, você está fortalecendo um grupo de bactéria que não presta, que pode te dar problemas gravíssimos. Então, meu amigo, cabeça de coelho, você precisa de probiótico. Por exemplo, probiótico são bactérias vivas, ok? Você vai lembrar agora de um tipo de probiótico. Sabe aquele lactobacillus, o lactobacillus, aquele que a sua mãe ou seu pai, né, sua avó, deixava num copinho, né, que é famoso por causa do Yakult. Muito famoso por causa do Yakult, né? Sua mãe deixava num copinho e aí ia molhando de leite de vez em quando para ele crescer e se multiplicar, crescer e se multiplicar, ok? Pronto. Esse lactobacillus, você já ouviu também, né, na propaganda do Yakult, lactobacillus vivos, lactobacillus vivos, lactobacillus vivos. Estou falando isso para você memorizar, para eu ser didático, tá? É por isso que eu sou repetitivo. Lactobacillus vivos são probióticos, são bactérias vivas que vão fazer bem para o seu intestino, ok? Só que existem mais vários outros tipos de probióticos. Então, um dos assuntos mais falados na medicina moderna é o assunto intestino. Por quê? Porque estão acontecendo diversas descobertas extremamente relevantes e significativas para a saúde do ser humano, para as emoções, para a mente do cérebro do ser humano, que estão ligadas diretamente ao intestino. Ok, Léo, já entendi o que é uma microbiota intestinal. É um grupo de bactérias que eu tenho dentro de mim, que se for um grupo do bem, um grupo de bactérias boas, excelente, você vai ter um intestino muito bom, você vai ter um intestino que absorve nutrientes, um intestino que não te deixa irritado, um intestino que faz uma ligação diretamente com o seu cérebro, que comunica, que libera neurotransmissores, que comunica quando você está alimentado, que distribui bem os nutrientes, que funciona, porque se você vai com mais frequência à casa de banho, vai corretamente à casa de banho, você passa a emagrecer, porque isso vai influenciar também no seu processo de emagrecimento e de um equilíbrio como um todo, ok? E pronto. Probiótico, agora vem de novo a pergunta. E a diferença de probiótico e prebióticos? O probiótico é o grupo de bactéria, tá? Então você tem um grupo de bactéria aí no seu intestino.
Prebióticos é o alimento, tá? O alimento desse grupo de bactérias. O que que esse grupo de bactérias está comendo? Ok? Então, os nossos produtos, o nosso produto, ele tem os dois. Ele tem probiótico, que é o grupo de bactéria viva, e tem o prebiótico, que é a comida do probiótico. Uau, isso é incrível. Por quê? Porque também, se você tiver um grupo de probióticos do bem, mas não alimentar ele bem, são bactérias vivas, ok? Eles são seres vivos, precisam de alimento. Você também não vai ter um resultado desejável, não vai ter, o seu organismo não vai progredir como deveria. Logo, você tem um grupo de probiótico, mas não tem prebióticos, então vai ter um déficit na mesma forma. Agora, terceiro ponto, quarto, né? O intestino é o segundo cérebro. Se você entender isso, agora preste atenção nisso daqui. Tem um. Eu e a Fabrícia, a gente gosta muito de assistir documentários no Netflix. Tem um documentário, depois me peçam, eu posso enviar para vocês. Tem um documentário que é específico. Meu, os Estados Unidos investiu múltiplos milhões para tratar desse tipo de assunto. Presta atenção nisso daqui. Imagina, removeram as fezes, calma, é meio estranho isso que eu vou falar. É muito estranho, na verdade. Removeram as fezes de uma pessoa emocionalmente falando muito bem e transferiram, isso chama transferência fecal, ok? Transplante fecal, transfusão fecal, chame como quiser. É algo assim. Tiraram as fezes de uma pessoa e colocaram em outra, ok? Isso pode ser feito via colo, né? Colo intestinal, ou podem encapsular as fezes e a pessoa tomar. Meu, isso está parecendo muito louco, Léo. Isso está parecendo muito doido. Calma, calma. Imagina você transferir as fezes de uma pessoa emocionalmente falando muito bem e transferir para uma pessoa depressiva e a pessoa depressiva ser curada. Incrível ou não? Agora vai ficar em choque. Agora você vai ficar em choque. Pode mandar um MBA aí, tá? De 50 euros cada um, só por essa informação. O meu MBA é 922-257-080. Pode mandar aí, tá bem? Tô brincando. Essa informação é extremamente relevante. Pegaram as fezes de uma pessoa magra, com genética de magra, com uma microbiota de magra, e transferiram para uma pessoa obesa. Vou falar um português claro, uma linguagem chula. Pegaram o cocô de uma e transferiram para outra pessoa. A pessoa obesa emagreceu. Explodiu. Léo, meu cérebro explodiu. Como assim, Léo? Tiraram as fezes de uma pessoa, transplantaram as fezes para outra pessoa e a pessoa emagreceu. Se você entender isso, você ganhou o Oscar de 2026. O Papai Noel chegou antecipado, né? Você já ganhou seu presente de Natal. Entenda o seguinte: lembra que eu acabei de falar que a microbiota é um grupo? É um bairro de pessoas que convivem ali? Então, quando eu pego as fezes de uma pessoa magra, que vive como magra, que o cérebro dela se comporta como magra, que o estilo dela é magra, que tudo que está ali no intestino dela é de magra, e eu transplanto, eu coloco isso em uma pessoa obesa, seja via colo intestinal, ou ela toma aquilo como uma cápsula. Aquele grupo, o que eu estou transplantando, esqueça as fezes, eu não estou transplantando fezes, estou transplantando um grupo de pessoas, um grupo de bactérias que vai passar a habitar dentro daquela pessoa a partir de agora. E esse grupo de bactérias, eles vão começar a se comportar lá dentro como eles se comportavam no outro, eles não mudam, é o mesmo grupo de bactérias. Logo, esse grupo de bactérias, agora você vai explodir, teu cérebro vai ficar maluco. Esse grupo de bactéria é como se fosse um HD, ele é como se fosse um armazenamento de memórias, ok? Você já deve ter ouvido falar de memória de peso corporal, certo? Pronto. Todos os seres humanos que ficam por um longo período
da vida pesando um peso específico, você armazena, ou você tem um armazenamento de memória de peso corporal. Então imagina, você há 10 anos pesa 100 quilos. Há 10 anos você pesa 100 quilos. De repente, a pessoa foi lá e tomou um monjar da vida e passou a pesar 80 quilos, ok? Por que que muitas pessoas que acontecem isso, depois elas voltam para os 100 quilos? Explodiu-se. Porque eu acabei de falar. Porque existia dentro dela uma memória de 80 quilos, logo, de 100 quilos. Logo, ela baixou para 80 quilos, só que como ela estava há 10 anos pesando 100 quilos, o corpo dela ainda se comporta, o intestino, o cérebro, as emoções, a mentalidade, a rotina, ainda se comporta como uma pessoa de 100 quilos. Logo, a probabilidade dessa pessoa voltar a ter 100 quilos é muito grande, por causa desse armazenamento de memória de peso corporal. Ok? Agora, você entendeu que esse grupo de bactérias também serve como um HD, eles vão se comportar lá dentro como? Por exemplo, como você sabe, como você sabe que pudim é bom? Porque você tem um, e você pode fazer prova científica disso, você pode se provar. Fica um período sem comer, um longo período mesmo sem comer açúcar. Não vai fazer diferença para você. Não vai mais fazer diferença para você. Por quê? Porque você está substituindo o seu grupo de bactérias intestinal. Entende? Agora, perceba, quanto mais você come açúcar, mais você quer. Porque existe um grupo de bactérias lá dentro assim, olha, eu quero mais, eu quero mais. Eles estão se alimentando daquilo, ok? Eles gostam disso, eles amam. Então, essa transferência fecal nada mais é do que uma transferência de um grupo de bactérias que já tem um padrão de comportamento. Por isso, esse grupo, essas memórias que estão sendo transplantadas de uma pessoa magra, essas memórias vão para a pessoa obesa, e a pessoa obesa, então, vai desfrutar dos benefícios desse grupo de bactérias. Mano, isso aqui é muito louco, tá? Isso é muito louco. Por que que a ciência fala e a medicina fala que o intestino é o segundo cérebro? Porque 90% da dopamina, o hormônio da felicidade, é produzido no intestino. Mais 50 euros. Mais 50 euros. Meu amigo. Léo, então, se 90% da dopamina é produzida no intestino, então por isso que nosso intestino está muito associado as nossas emoções, perdão, as nossas emoções estão muito ligadas diretamente ao intestino. Sim, por isso o intestino é o segundo cérebro. Agora você acha, vamos ser bem sinceros, inclusive tem pastores aqui, tá? Tem pastores aqui. Eu vou entrar numa outra esfera muito rápido e já vou sair, tá? Para a gente não confundir as coisas. Quem trabalha, preste atenção nisso, quem trabalha, quem tem um dom de Deus ministerial para tratar de libertação da vida das pessoas, de cura emocional, sabe que quando eles vão fazer, olha que louco isso, quando eles vão fazer uma oração, eles colocam a mão no intestino, no ventre, colocam as mãos no ventre, isso é bíblico. Muito, tem muitas passagens na Bíblia que menciona o ventre como o centro das emoções. Olha que poderoso isso. Só que a medicina não era nem próxima do que é hoje, amigos. Ou seja, a Bíblia, o livro de 2.000 anos atrás, já nos mostra a importância do nosso intestino. Já aconteceu de você precisar fazer uma apresentação, algo do gênero, e ficar nervoso e falar assim: nossa, que frio na barriga, tô nervoso. Aí você fica nervosa e precisa ir no banheiro? Mas como assim? Eu tô nervoso, é um problema que está acontecendo e eu fico mal do estômago, fico mal da barriga, entendeu? Como as suas emoções elas não são no cérebro, na sua cabeça, suas emoções estão ligadas diretamente ao seu sistema digestivo, ao seu intestino. Se você entender isso, você entendeu o jogo.
Se você entender isso, você entendeu o jogo da sua saúde, você entendeu o jogo de como salvar as pessoas, de como melhorar a vida das pessoas. Pessoas depressivas, tem muitas pessoas depressivas que são curadas através de mudança de hábitos de alimentação. Por quê? Porque muda a microbiota intestinal, muda tudo. Então, sim, o intestino é o segundo cérebro. O hormônio da felicidade é produzida no intestino e sobe para o cérebro através de um eixo que se chama eixo vago. Salva isso, pode anotar. Eixo vago. Existe um eixo que a medicina chama de eixo vago, que liga o seu sistema digestivo todo com o seu cérebro. Que é através desse eixo vago, inclusive, que viajam os neurotransmissores, tá? Então, tá aqui, as suas emoções, elas são intestinais, ok? E a dopamina é produzida no intestino. Antes de eu ir para a parte final do nosso treinamento, deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, falem comigo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém conseguiu acompanhar? Estão, estão acompanhando? Tá bacana o treinamento? Boa. Interajam comigo. Quem aqui Cássio e Leandro, eu achei muito impressionante por acaso, né? Há tanta coisa que a gente sabe e que não tem informação, não tem conhecimento. Uhum, Então, essa é a sua explicação, por exemplo, quando deste, acaba de dar esse exemplo de já repararam quando estão para fazer uma oração, sempre pegam ele na boca do estômago. Olha, eu só agora que estou a ficar a saber, mas não tinha ideia por que que nós tocávamos ali, ou por que que o pastor toca-nos ali, ou mesmo nós, por que que temos que colocar a mão ali, não sei, não sabia. Mas agora passo a saber. E também, uhum, realmente tem acontecido, eu mesma, falo por mim, fico nervosa, a primeira coisa é calafrio dentro do estômago. E olha, tenho que correr para a casa de banho, tenho que me aliviar. Então, essa uhum, ligação toda do nosso corpo com o nosso estômago, o nosso ser, olha, agora é que estamos, é por isso que nós aprendemos todos os dias. E gostei muito da explicação e vou tentar investigar mais para poder saber uhum. um bocadinho. Obrigada. Obrigada. Imagina, mãe, imagina. É exatamente sobre isso. A maioria das pessoas não tem a mínima noção do que faz o intestino, não, do que para que serve o intestino. Então o intestino é uma mangueira. Olha o nível de ignorância. Olha o nosso nível de ignorância. Na cabeça de muitas pessoas, o intestino é uma mangueira por onde passam as fezes. Olha o nível de estupidez e ignorância. E tá tudo certo. Aqui ninguém é profissional, aqui ninguém é médico, cientista, né? Tá tudo certo. Mas nós estamos buscando informações, obviamente, científicas da área de medicina, que é para nós entendermos como, inclusive, ajudar as pessoas, né? Eu falo de todo o meu coração, isso para mim, esse negócio é uma missão de, primeiramente, transformar a saúde das pessoas, melhorar a saúde das pessoas. Logo, o dinheiro é uma consequência, tá? Então, voltando aqui para nós irmos para o término do nosso treinamento, do nosso bate-papo, pera lá, vou compartilhar novamente e já vamos para os momentos finais. Cadê? Aqui. Compartilhar a tela aqui. Então, para concluirmos aqui o nosso assunto probiótico, é as nossas emoções estão completamente ligadas ao nosso intestino. A dopamina é produzida no intestino, suas emoções são intestinais, o intestino é o segundo cérebro, prebiótico versus probióticos, microbiota, e enfim. É sobre isso, a minha dica sobre prebiótico para você é assista no Netflix. Esse documentário é apaixonante. Imagina um casal de namorados que o rapaz tinha depressão e a menina não. Tiraram, fizeram isso, eles mostram isso tudo, mostram os exames e vão mostrando tudo. Tiraram as fezes dela, transplantaram no rapaz e ele foi curado da depressão. Absurdamente incrível. Ok? Então, vamos agora, então.
falar do nosso queridinho, a estrela do nosso negócio, o produto mais vendido nos Estados Unidos e que tem salvado a vida de milhões de pessoas, o nosso Protandim NRF2. De forma simples, tá? Também sem termos técnicos e sem informação técnica, vamos entender quais são os ativos presentes no Protandim, o NRF2. É, afinal, o que tem dentro desse produto, tá? É um produto maravilhoso que é um ativador celular, lembrando que não é um suplemento, tá? Atenção, amigo, não é um suplemento, tá? Ele é um ativador celular, ele atua diretamente mesmo nas células, ok? Quais são os ativos presentes? Podem anotar, depois vocês podem pesquisar um por um também, ok? Podem pesquisar cada um desses ativos. Então, ativo número 1, Ashwagandha. Ativo 2, Bacopa. Ativo 3, chá verde. Ativo 4, cara do Mariano. E ativo 5, curcumina. O que fez com que esse produto se tornasse notícia nos Estados Unidos? Os próprios canais de televisão pediram para fazer documentários desse produto. Por quê, Léo? Porque, cientificamente falando, descobriram as porções, as micro e nanodoses calculadas de cada um desses ativos dentro de um comprimido. Então, aqui, primeiro ponto extremamente importante, que são plantas e ativos 100% naturais, ok? Não existe drogas e químicos ou fármacos. São ativos 100% naturais, ok? Agora vamos rapidamente identificar para que serve, para que presta, vamos dizer assim, né? Então, um amigo meu que ele é do norte, do nordeste do Brasil, ele fala assim: para que presta isso? Ó, para que presta isso, homem? Fala comigo, pai. Então vamos ver para que presta cada um desses trem aqui. Olha aqui, nosso amigo Chat GPT, vamos lá. Aqui, ativos do Protandim. Aqui você tem, olha só que interessante. Os principais, né? Aqui, Bacopa. Para que serve a Bacopa? Aponta aí. Ela é a principal função, é um suporte cognitivo, memória, foco e aprendizagem. Ou seja, é muito emocional, ela te traz autonomia para a mente, tá? Ela atua como um neuroprotetor, ajuda a reduzir estresse oxidativo no cérebro. Amigo, isso aqui é o chat GPT que está me dizendo, tá? Isso é o chat GPT. Ajuda a reduzir estresse oxidativo no cérebro. Pode modular inflamação neural. Você tem noção do que é isso? Traduzindo em resumo, protege o cérebro do desgaste ao longo do tempo. Ou seja, amigos, isso está falando que pode prevenir doenças, inclusive de Alzheimer, Parkinson, doenças degenerativas, ok? Isso é apenas o primeiro, Bacopa. Vamos para o segundo ativo, cardomariano. Para que serve? Proteção do fígado, aumento da glutationa, um dos antioxidantes mais importantes do corpo, ajuda na desintoxicação hepática, combate, amigos, danos por toxinas e álcool. Você tem noção que é isso? Pessoas viciadas, amigo, podem se beneficiar muito desse produto, ok? Pessoas que estão com o fígado condenado, pessoas que estão com problemas de fígado, podem se beneficiar muito desse produto. Ó, traduzindo, mantém o sistema de limpeza do funcionamento do corpo, que é o fígado, ok? Ashwagandha. E aqui o ChatGPT dá alguns exemplos de produtos que tem esse ativo único como específico, tá? Por exemplo, Ashwagandha. Lembrando que o nosso tem todos esses, né? Ashwagandha, redução de estresse e equilíbrio hormonal. Uau! Equilíbrio hormonal. Por isso, mulheres, atenção, tem alguma mulher aí animada, tem alguma mulher que vai ficar feliz com essa informação? Alguma mulher aí já ouviu falar de menopausas? Se tiver, não, gente, faz barulho, abre o microfone e fala eu, pelo amor de Deus, isso aqui vai salvar a sua vida. Você sabe o que é uma mulher com menopausa? Você tem noção do que é uma mulher com menopausa, amigo?
Eu falei com uma mulher, eu li sobre menopausa e eu fiquei desesperado só de ler. Eu fiquei desesperado só de ler os sintomas de uma mulher com menopausa. Amigo, uma amiga minha da igreja veio falar comigo, ela tá com menopausa. Ela falou assim, amigo, eu não uso a palavra inferno para nada, mas esse negócio de menopausa é o inferno. Você tem noção do que é isso? E existem vários e várias pessoas hoje que já falam do nosso Protandim para auxílio e ajuda e benefícios em casos de mulheres que estão com menopausa. Nós temos no nosso grupo pessoas que já estão. A Lau, a esposa do Odaí, ela mandou um áudio ontem sobre isso, que já está se sentindo absurdamente melhor. Ela teve uma menopausa precoce, né? Ali por volta dos 40 e tal anos e, e ela estava assim, sofrendo muito. Mas vamos lá. Redução de estresse e equilíbrio hormonal. Diminui cortisol, tá? Que é um hormônio ruim, né? Uma química ruim do corpo. Melhora a resposta ao estresse crônico. Apoia o sistema imune, reduz o desgaste do corpo por causa do estresse constante. Chá verde, vamos para o próximo ativo. O chá verde é um antioxidante mais um leve estímulo metabólico. Leve estímulo metabólico quer dizer que ele vai potencializar, por exemplo, o seu gasto a sua força de queima de gordura. Estímulo metabólico vai potencializar a melhora do seu metabolismo, ok? Mas é um leve. Porém, função principal, ele é antioxidante. Rico em potente antioxidante, ajuda a combater radicais livres, que são responsáveis por produzir o estresse oxidativo. Suporte cardiovascular, ou seja, auxílio para a saúde do coração. Traduzindo, ajuda a segurar o envelhecimento celular, ou seja, ajuda a pessoa a se manter mais jovem por muito mais tempo. E o quinto ativo maravilhoso, eu amo falar de cúrcuma, ele é o poderoso anti-inflamatório sistêmico. Alguém esses dias me falou assim, já algumas pessoas me falaram, irmão, esse trem me deu um sono gostoso, rapaz. Pensa num sono bom, num sono gostoso. Meu Deus do céu, que vontade de dormir, nunca mais. Um sono muito bom, aquele sono que você só quer descansar. Por quê? Por isso que eu oriento as pessoas a tomar o nosso NRF2 na parte da noite, mais para a noite. Segue a sua refeição do jantar, de preferência uma jantinha muito leve, tá, amigo? Alface, só e um filezinho de frango. E o NRF2 na janta. Por quê? Quando você toma um anti-inflamatório, o que que acontece? O que acontece quando você toma um anti-inflamatório, amigo? Você vai dormir, porque o anti-inflamatório, ele dá sono. É exatamente isso que o nosso produto faz. O nosso produto, ele tem um anti-inflamatório sistêmico poderosíssimo. Por isso que as suas células desinflamam, as micoses das unhas acabam, a pele melhora, o cabelo melhora, o coração melhora, o rim, o fígado, o pâncreas, o intestino, o estômago, a pele, tudo melhora. Por quê? Porque você está reduzindo o estresse oxidativo, eliminando os radicais livres e baixando as suas taxas de inflamação do seu corpo. Reduz a inflamação crônica, atua em vias celulares ligadas ao envelhecimento, pode, olha que interessante, pode ativar NRF2, lembrando que a pergunta que eu fiz para o chat GPT foi ativos do Protandim. Traduzindo, combate inflamação silenciosa. Lembra que eu falo muito de doenças silenciosas? Né? Doenças silenciosas são doenças que vão surgindo, nascendo, né? E as pessoas não sabem. Então, ele combate as inflamações silenciosas. Base de... Aí, aqui, ó, tá vendo? Base de muitas doenças. Não! Ai, meu Deus do céu. Se você entendesse o valor desse treinamento, você ia riscar, rabiscar, rabiscar, rabiscar e vai assistir 10 vezes por dia, porque eu vou deixar gravado no YouTube. Muitas doenças, amigo, isso aqui parece só uma, três, quatro palavrinhas dentro de um parênteses. Muitas doenças, eu estou falando de Alzheimer, Parkinson, TDAH, ansiedade, depressão, diabetes, pressão alta, que mais? Falaria mais de 50 doenças silenciosas. Então, resumo estratégico. Bacopa, cérebro, cardomariano, fígado, achawanda, estresse, chá verde, antioxidante, curcumina, inflamação. Vamos
e finalizar por aqui, pera lá. Agora, não, eu não sei você, meu amigo, eu não sei você, mas eu quero tomar esse produto pro resto da minha vida. Eu quero chegar aos 60 anos com um cara de 40. Quero chegar nos 60 com um cara de 40, 45. Entendeu? Pronto. Falamos um pouquinho sobre dois produtos maravilhosos, que é o nosso probiótico e o nosso NRF2, ok? E aí, para finalizar, tem um bate-bola muito rápido aqui para falar com você. Estamos com foco total na festa de lançamento do dia 9, ok? Ao mesmo tempo, eu quero que você também ganhe dinheiro com vendas, né? Consuma os produtos, use os produtos. Regra de ouro desse negócio, usar os produtos. Você só consegue vender quando você se apaixona. Eu, sinceramente, amigos, eu tenho um princípio de vida comigo que eu só vendo algo que eu realmente, que faz muito bem para mim e que eu experimentei, que eu uso, que faz sentido para minha vida. E quando eu falo com muito mais brilho nos olhos, eu falo com verdade. A sinergia que gera a pessoa não tem como, a pessoa dificilmente diz não, porque ela vê muita verdade em mim, nos meus olhos. Mas pronto, vamos lá. Primeiro, anota esses pontos. Ação massiva imperfeita. Para o evento do dia 9, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você entender isso também, você vai mudar o seu ano de 2026. Vai ser sabe, catapulta? Sabe o que é uma catapulta? E que lança? Esse evento do dia 9 vai ser uma catapulta para a sua vida. Escreve o que eu estou te falando, pode anotar. E pode receber como uma profecia também, se você quiser, porque a Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos, né? É o seguinte, esse evento vai ser de uma magnitude absurda. Lembrando que tem pessoas vindo dos Estados Unidos para esse evento. Tem pessoas vindo da Espanha, da Irlanda, da Itália. A Joyce já comprou a passagem da Itália, da França. Ou seja, amigos, você precisa estar no dia 9. Mas, perdão, o mais importante não é nem isso. É com quem você vai estar. Quem são as pessoas e quantas pessoas vão estar com você nesse dia 9? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza, eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi pessoas entrarem da Suíça. Uau! Edivaldo disse que tem gente vindo da Suíça. Parabéns, amigo. Parabéns. Olha aí, tá trazendo um convidado da Suíça. Amigo, eu já vi pessoas entrarem em um evento, dentro do evento, olhar para mim, chorar e falar assim: eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. E realmente não foi. Eu já vi pessoas entrar em um evento com dívidas, com problemas financeiros, e dentro do evento virar a chave. Pum. Uma palavra que você escuta de um empresário dentro de um evento desse, uma palavra que você escuta, vira a sua chave e os seus resultados faz isso aqui, ó. Bum. Você vira o jogo. Eu já vi pessoas entrar com dívida e meses depois chegar a níveis dentro do plano de carreira do negócio de zerar o game, tipo, resolver a vida financeira das próximas gerações. É surreal. Léo, o que mais? Então, ação massiva imperfeita. Faça, só faça. Sabe linha de produção? Tum, tum, tum. Convida, 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 convida. Constância, exposição, se expor, né? TikTok, redes sociais. Eu, quando convido, não coloco o nome Life Vantage ainda nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu uso isso como um gancho de curiosidade. Eu uso isso como um gancho de curiosidade. Se eu colocar Life Vantage, a pessoa, por conta própria, vai pesquisar. Ah, já sei, é mais uma. Não é mais uma, mas ela fez a própria pesquisa dela por conta e não tem por que nem ela te chamar para perguntar o que que é. Você já pôs o nome, entendeu? Mesma coisa que eu chamar você para assistir um filme no cinema e eu já falar assim, olha, no final o Mel Gibson morre. Você vai falar, cara, o Mel Gibson morre no final? Não, não vou gastar dinheiro para ir no cinema se eu já sei o final. Então, pare de contar o final do filme para as pessoas. As pessoas só vão para o cinema justamente porque está todo mundo falando que o final do filme é bom. Só que aí, se você antecipar o final do filme, perde a graça. Inicie uma conversa com as pessoas. Não convide, não mande mensagem pronta, não mande textos prontos, pelo amor de Deus, isso é um crime, é um pecado nesse negócio.
Nós somos profissionais. Nós somos networkers. Networkers são pessoas que criam relacionamento, que se relacionam, que conversam, que bate papo, que marcam um café. Então, nós conversamos com as pessoas, não mandamos mensagens prontas, ok? Compromisso temporal. Anota isso também. Compromisso temporal. Olha para o teu marido, para a sua marida, né? Para o seu cônjuge, para os seus filhos, periquito, papagaio, para o seu patrão, para quem você quiser. Olha e fala assim, amigo, do dia 18 ao dia 9 de maio, eu estou em uma maratona. Eu estou construindo algo poderoso, algo gigantesco. Estou construindo algo que vai definir o resto das nossas vidas. Nunca mais vai acontecer um evento de lançamento em Portugal. Nunca mais, amigos. É a primeira vez que acontece, primeira e única. Nunca mais vai ter esse momento, essa fase, essa onda. Então, eu estou nos próximos, que seja 20 dias, né? Nos próximos 20 dias, eu estou modo flow, né? Modo flow, 100% focado na construção disso. Sabe por quê, amigo? Porque o número de pessoas que você vai levar nesse evento vai definir os seus próximos 10 anos. Grava isso, estou falando com o meu coração, estou falando com muita experiência. Está aqui a Camila, que já construiu resultados grandiosos. Está aqui o Edivaldo, que sabe poderosamente a força de um evento. E algumas outras pessoas que já. A Fabiana, que esteve muito próxima do Pablo Marçal com alguns eventos, ela sabe o poder, a magnitude, a grandiosidade, a força, o magnetismo, não sei que palavra usar para virar a tua chave, de o que esse evento pode fazer de diferença na vida das pessoas que você vai levar, inclusive. Eu falo que se você levar 10 pessoas, 11 fecha. Como assim, Léo? Alguém me chamou esses dias. Por que 11? Porque vai cadastrar até as que não tiverem lá. Até as que não forem vão entrar. Por quê? Porque os que vão sair de lá vão sair tão contagiados e com a crença lá em cima, que até os que estão de fora. Aliás, eu já vi convidado cadastrar gente de fora do evento. Por assim, o cara está convidado, ligar para o amigo e falar assim: irmão, ó, vou te mandar um link aí. O cara cadastrou na hora, vou te mandar um link aí, entra no negócio, depois a gente conversa. Ah, o que que é? Mano, você confia em mim? Você é meu amigo? Sou meu amigo. Se eu pular do rio, você pula junto para me salvar? Pulo. Nós somos parceiros? Somos. Então, mano, só cadastra. Só se cadastra. Depois eu te explico. Essa é a energia, essa é a pegada, essa é a vibração, esse é o sentimento que as pessoas saem do evento. É uma crença, uma visão de futuro muito grande. As pessoas enxergam algo muito grande. Entendeu? Já vou, meu amor. Já estamos terminando aqui. Compromisso temporal. É um compromisso de um período de tempo. Uma maratona que vai definir o resto da sua vida. Entendeu? O que mais? Para terminar. Use as datas a seu favor. Use as datas a seu favor. O que é isso? Sabe quando o supermercado coloca assim, promoção toda quarta-feira? Por que o mercado faz isso? Porque o mercado sabe que a quarta-feira é um dia fraco de venda, então eles colocam as promoções. Verdura, toda terça-feira da verdura, toda quarta-feira da carne. Por que o mercado não faz a promoção no sábado e no domingo? Porque ele entendeu que as datas nós temos que jogar com inteligência. Então, use as datas a seu favor. Temos aí um final de mês, um fechamento. Corre, 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 corre. Porque muitas pessoas vão te falar assim, mano, não vou comprar agora, mas compra no fechamento. No dia 30 a pessoa recebe e paga. Então, use as datas, seja inteligente, estratégico. Use o status do seu WhatsApp de forma inteligente. Facebook, Instagram, TikTok. Eu gosto muito de trabalhar isso e traz muito resultado. Convite sem se referir à pessoa. Isso é poderoso. E a última dica de hoje. Eu ficaria mais 5 horas dando algumas dicas de negócio para vocês, mas convida a pessoa assim, para terminar mesmo. Imagina que você tem um amigo que chama João. João, rapaz, seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode, pode. João, por um acaso, você conhece alguém aqui na zona de Lisboa que precisa de rentabilizar aí de um plano B de mais 400 ou 500 euros por mês, trabalhando em média 2, 3 horas por dia? Você conhece alguém? O que você acha que ele vai falar? Eu. Convida sem se referir à pessoa. Se eu vou vender produto, eu falo assim: você conhece alguém que precisa perder aí de 5 a 10 quilos por mês? Que precisa eliminar de 5 a 10 quilos? É que eu estou com um projeto, um método, que eu tenho ajudado algumas pessoas. E eu tô pedindo indicação para os amigos. A pessoa vai falar assim: eu. Então, use isso como gatilho, tá? Isso funciona muito.
convida sem se referir à própria pessoa. Agora você quer deixar a pessoa mais irritada, positivamente falando? Fala, amigo, você conhece alguém inteligente? Olha, anota isso. Ó, você conhece alguém inteligente, visionário, que gosta de ganhar dinheiro, que possivelmente estaria aberto a uma oportunidade? Ele vai ficar meio assim, quer dizer, ele não está chamando eu de inteligente, de visionário, de uma pessoa aberta, ele está perguntando se eu conheço alguém. Ele vai falar assim, não, sou eu. Então, convide sem se referir à pessoa. Isso é um gatilho, tá? Pode ajudar muito. Tem alguém que quer fazer uma pergunta, acho que é meu amigo Edivaldo. E, amigos, eu vou ter que sair mesmo, tá? Mas, meu amigo, vamos lá. Claro, Oi, claro. bom dia. Bom dia, Léo. Tudo bem? Aqui é a Angeline, a parte feminina do Edival. Opa, boa. Meu filho, eu coloquei aquele texto que vocês fizeram, criaram, botaram no grupo e perguntaram quantas pessoas enviava, né? Quantas pessoas você ia enviar. E ontem Aham. eu comecei com isso, quebrar gelo, mandar para as pessoas justamente que eu queria quebrar o gelo, porque eu sei que no network é como você falou, é chamar para tomar um café, é aquela parte toda. Mas a gente, quando conhece a nossa lista, a gente sabe o que é que deve fazer. Então, eu fiz ontem assim, pá, botei para as pessoas que eu queria. Lembrando que no primeiro dia que vocês colocaram o ingresso, eu já peguei 10, no mínimo 10, né, lugares. Então, eu estou trabalhando em cima dessa lista para o coisa. Mas eu queria fazer a pergunta, é porque umas 3 pessoas dessas que eu mandei ontem ficaram interessadas, mas aquela questão que elas perguntam. Mas como é, me explica mais e me diz o preço. Porque depois de eu botar o texto, eu coloquei outras coisas assim revelantes, entendeu? Assim, para marcar ela, para chamar atenção. O que é que você me diz que depois de eu ter enviado isso e ela ter respondido isso, você falou que a gente não falasse o nome ainda, né? O Uhum. que é que eu devo fazer quando ela pergunta o preço e pronto? Eu chamo vocês para a gente conversar ou o que é que eu faço? Pronto. É que eu não estou lembrando o que que você postou, o que que foi que você, o Ah, que tá. que foi que você Foi um mandou. textinho que fizeram lá para falar exatamente o que você está falando assim. Olha, você conhece alguém que é visionário? Eu lembrei de você e eu queria lhe convidar. Eu estou com alguns ingressos, né? Para poder convidar para dia 9. Aí falou um pouco do que é a empresa, mas não dizendo o nome. E dizendo que tinha esse dia 9, que tinha esse evento que ia estar lá para falar sobre essa tecnologia. E a tecnologia Uhum. chamou muita atenção das pessoas na área do biohacking, né? Aham. Então, pronto, foi um textinho para poder chamar, dizer: você quer ir comigo? Eu tenho. E a pessoa respondeu: quero, mas me diz mais detalhes e quanto é o preço. Pronto, pronto, é bem simples. Eu geralmente falo assim, olha, amigo, tá tudo em pré-lançamento, e pronto, eu posso até te adiantar, mas nós podemos agendar uma reunião. É para isso que existem reuniões, para a gente tratar de assuntos importantes, assuntos sérios, relevantes. Marca-se uma reunião. Eu não É. posso falar de algo tão grandioso, de algo de tamanha proporção, simplesmente aqui, olha, eu te falo o preço e você não percebe o valor, né? Eu te falo o preço, ok, é 30, mas você não entendeu o valor envolvido, a história, o sentimento, tudo por trás de tudo isso. Então, podemos agendar uma reunião. Eu faço isso. Tá bem, tá certo. Então, eu vou criar uma metodologia e eu já falei com a Uhum. Fabrícia e ela se disponibilizou em fazer ligação cruzada. Então, eu vou também ver se eu uso essa tática, tá? Essa estratégia. Uhum. Obrigada. E olha, só Imagina. testemunho do FR2, viu? É uma bomba, é um power. Esse produto, viu? Olha que já tomei produtos com tecnologia avançada, até da Alemanha e tudo, mas ele realmente a gente sente o resultado dele, viu? Já estou sentindo muito o resultado de Maravilha, todos. aí. Já vamos ter Obrigada. mais um depoimento no grupo. Amigos, eu preciso mesmo ir. Olha, parabéns por estar aqui. Deus abençoe a todos. Um bom sábado e foco total, maratona. Não, não se permita procrastinar, não se permita perder seu tempo. Nós temos poucos dias, o evento vai ser lindo. A gente vai tomar um suco lá, um champanhe quem toma. A gente vai se divertir, vai ser um dia de muita alegria. Mas eu quero ver vocês no palco, eu quero ver vocês
com os resultados de vocês lá, tá? Beijão a todos, estamos juntos, contem comigo, com a gente, até depois do fim. Beijo, Deus abençoe.